Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe a vereadora Bela Gonçalves do PSOL. A gente conversa com a vereadora Bela Gonçalves do PSOL, porque todo mundo já sabe, estamos fazendo o Café com Política justamente por causa da pandemia de coronavírus, via live e via telefone também. Vereadora, bom dia para a senhora, é um prazer tê-la aqui de volta. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, vereadora. Vereadora, uma das preocupações, além, é claro, da questão da saúde durante esse período de quarentena, é também em relação ao aumento da violência contra a mulher. E a gente sabe que a senhora é uma ativista aí nesse assunto, fala sempre sobre ele. E eu queria saber como que você está acompanhando, se há algum projeto na Câmara Municipal de Belo Horizonte para poder tentar coibir esse tipo de violência e no que a senhora tem trabalhado em relação a esse assunto. Thalita, esse é um tema fundamental e que eu acho que os governos, em todos os níveis, em todas as esferas, estão prestando menos atenção do que deveriam. A gente sabe que desde que a pandemia do coronavírus começa a se alastrar pela China, aquele país começa a registrar um aumento no número de notificações de casos de violência. E esse número ele se repetiu em todos os outros países antes mesmo de chegar aqui no Brasil. Então a gente tinha condição de ter feito políticas de enfrentamento prévias da violência, e aí compreendendo que essa violência ela é material, ela é psicológica, ela é física, ela é moral. Existem várias formas de violência que vão se intensificando nesse período, que é um período de crise sanitária, econômica e que também deteriora a condição de vida da população. E quase sempre, na história, isso representa o aumento da violência contra a mulher. Pois bem, aqui no Brasil, a gente percebe que houve um aumento de 18%, 17% a 18% na notificação de casos de violência contra a mulher. Apesar disso, a gente não assistiu o poder público fazer uma campanha nacional de divulgação dos canais de denúncia, das redes de proteção à mulher. Aqui em Belo Horizonte existem vários projetos de lei, então, em várias esferas de parlamentares mulheres, para que essa divulgação seja maior, para que os municípios e o Estado consigam espaços de acolhimento e de moradia segura para as mulheres. E aqui em Belo Horizonte a gente também fez essa cobrança, a Prefeitura de Belo Horizonte, de que intensifique a divulgação dos canais. Estamos cobrando da Prefeitura a implementação da lei que foi aprovada, pela gabinetona, chama Lei Morada Segura, que insere as mulheres em situação de violência na política habitacional de Belo Horizonte e que ainda não foi colocada em prática e poderia ser muito útil nesse momento da pandemia. Então, nós estamos fazendo uma série de recomendações, estamos fazendo audiências públicas, vamos fazer agora uma audiência pública na próxima segunda-feira, às 10 da manhã, na Câmara, e estamos cobrando da Prefeitura para disponibilizar esses espaços seguros para as mulheres, porque a gente sabe que, para muitas, a moradia, a casa agora não é um espaço de segurança. E isso tem representado, a gente tem visto isso com o aumento dos casos de violência. É verdade que aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais, a gente não viu um aumento tão expressivo dos casos de violência, mas a gente tem que considerar também aquela violência que acontece fora do âmbito doméstico, que diminuiu, em comparação os casos de violência doméstica no interior da casa, os casos graves de feminicídio, que é a morte de mulheres pelo fato de serem mulheres, eles têm aumentado. Vereadora, nós vimos aqui há poucos dias a aprovação de uma lei estadual em Minas Gerais, obrigando síndicos a comunicarem casos de violência doméstica às autoridades, às forças de segurança. Eu queria saber que tipo de avaliação que a senhora faz dessa legislação, que é uma lei estadual. A gente faz uma discussão, isso entra na discussão sobre a autotutela da mulher. A gente sabe que a denúncia de um caso de violência, ele tem que ser muito preparado, ela envolve a relação ali, muitas vezes, a questão dos filhos, a questão material, a questão de como que essa mulher vai se organizar para estar num lugar seguro.
Muitas vezes o Estado não garante toda a situação de segurança para que a mulher denuncie. Então, ela envolve a ativação de uma rede de proteção à mulher. Muitas vezes, se a gente relegar essa notificação para outros sujeitos, sem sequer o conhecimento da mulher, a gente pode colocar ela numa situação de mais risco, aumentar os casos de subnotificação. Então, eu acho que esse caso em específico, ele tem questões problemáticas. Claro que se a gente está vendo que uma situação de violência física grave está acontecendo, é dever de todo cidadão acionar as forças de segurança para impedir que aquela violência perpetue, né? Mas a gente tem que buscar fortalecer, nesse momento, as redes de proteção à mulher, compreendendo que o momento da denúncia é um momento, mas depois da denúncia aquela mulher vai ter que lidar, muitas vezes, com todas as consequências do rompimento, muitas vezes até afetivo, daquela relação, e é preciso que haja uma rede para protegê-la, garantir uma condição de moradia adequada, garantir a proteção das forças de segurança, garantir condições econômicas para essas mulheres, né? Então, os projetos de lei, pelo menos que nós temos produzido, vão nesse sentido, de aumentar a divulgação dos canais de proteção à mulher, mas também as condições materiais para que ela consiga fazer essa denúncia, para que a Lei Maria da Penha, de fato, a proteja. Vereadora, vamos dar um rumo agora da conversa, mas para a questão da saúde continua ainda relacionada à pandemia, é claro. Belo Horizonte começou a flexibilizar o comércio na segunda-feira, né? A segunda etapa pode ser que comece na próxima segunda, e quando a gente fala que pode ser, porque vai ter aí uma avaliação da prefeitura, isso foi muito bem explicado pela equipe do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Belo Horizonte, e os dados, a nova flexibilização vai ser informada amanhã. Pelo menos é essa expectativa. Era hora de flexibilizar, na opinião da senhora, em relação aos casos que estão aumentando, ou esse número já era previsto e a prefeitura tomou aí a decisão de flexibilizar? Como que a senhora avalia? Olha, eu acho que Belo Horizonte acertou muito em fazer uma defesa estrita da ciência e da vida nesses 2 últimos meses. Eu considero que, embora as condições de disponibilidade de leito na cidade permitam algum grau de flexibilização, e alguma hora a gente vai ter que discutir a flexibilização, eu temo que seja cedo demais. E, de fato, a gente vê que o Brasil está ocupando hoje o 2º lugar, né, com o maior número de casos. Nós temos uma dimensão da subnotificação dos casos de coronavírus em todo o mundo, mas especialmente em Minas Gerais, que deixam a gente com muito receio de que essa flexibilização possa representar daqui a 15 dias um colapso do sistema de saúde, principalmente considerando que o coronavírus agora está num processo de interiorização. Então, ele está chegando nas pequenas e médias cidades do interior que vão precisar do sistema de saúde em Belo Horizonte. Então, nós estamos muito receosos. Eu, particularmente, considero que é cedo demais, que essa flexibilização não deveria acontecer nesse momento, mas eu também acho que eu não sou infectologista e confio na equipe que foi formada aqui em Belo Horizonte, no Comitê do Coronavírus, para acompanhar com dados científicos, dia a dia, a evolução do número de casos. E esse comitê deixou muito evidente de que se a gente percebe que o número de contágio ele aumenta significativamente e a disponibilidade de leitos reduz, essa flexibilização poderá ser revertida, inclusive com a possibilidade de lockdown na cidade. Então, assim, eu considero que a gente tem que experimentar formas de aliviar as condições econômicas da população. Porque a verdade né, que o governo federal e o governo estadual nada tem feito para a população. A renda emergencial, ela chegou em muito menos pessoas do que deveria chegar. Mesmo assim, ela é insuficiente. Nós não tivemos medidas efetivas de proteção às pequenas e médias empresas. E diante desse caos econômico que é gerado pela ausência de medidas do governo federal, que produz um caos político, em vez de concentrar na proteção da vida do povo brasileiro, né, o município fica numa situação de fato muito complicada de sustentar por muitos meses os comércios todos fechados e todas as atividades produtivas fechadas. Então, eu acho que algum grau de flexibilização ele vai ter que acontecer em algum momento, mas é preciso que tenha um controle rígido baseado em fatos científicos e não só em opiniões, porque de opiniões
A gente tem várias, diversas, inclusive aquelas que negam a gravidade do coronavírus. É terrível no nosso país, né? Opiniões, inclusive, de que... Oi, sim. Desculpa interrompê-la, eu pensei que tinha concluído o raciocínio, que tivemos um pico aqui também de sinal, vereadora, mas eu vou aproveitar para fazer a pergunta que faria. A senhora entrou no tema que eu gostaria de perguntar. Nós hoje noticiamos aqui que no Brasil nós já perdemos 860 mil postos de trabalho e em Belo Horizonte são 20 mil empregos que foram perdidos durante essa pandemia. A gente até ouviu na última segunda-feira o vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamaque, dizendo que a prefeitura se preocupa muito com esse cenário de desemprego causado pela pandemia e que acredita que a prefeitura vai atuar para tentar combater um pouco esse desemprego, combater um pouco do prejuízo econômico que, claro, a pandemia está causando para todos nós. Eu pergunto para a senhora, por onde deveria passar a ação da prefeitura para uma retomada do emprego depois desse momento dramático que a gente está vivendo? Acho que essa pergunta é fundamental, assim. Acho que a primeira coisa é que a gente não pode colocar a proteção da vida de um lado e a proteção da economia do outro. Quem constrói a economia são as pessoas, são os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, protegê-los também é uma medida de proteção da economia em longo prazo. A gente vai ter uma das maiores crises econômicas dos últimos anos, talvez maior do que a crise de 29. Essa crise ela vai ser internacional, global, e ela vai atingir o Brasil, quer a gente flexibilize agora ou não o comércio. Então, é muito importante a gente compreender a dimensão da crise. Ela não depende só de decisões locais. Eu acredito que, para proteger a população de Belo Horizonte, é fundamental, nesse momento, garantir as condições materiais de justiça social na proteção do trabalhador. Então, até a gente protocolou na Câmara Municipal projetos de lei que autorizam a Prefeitura de Belo Horizonte a complementar a renda básica emergencial para grupos vulneráveis, um outro projeto de lei que protege o emprego e a renda, porque a gente precisa começar pela administração pública. Não é possível que a gente admita demissões e redução de salário daquelas empresas que prestam atividades de utilidade pública no nosso país. E a médio e longo prazo a gente vai ter que articular, inclusive no país, uma solução de pleno emprego, de aumento do emprego. Uma das formas de ampliar o emprego seria o investimento em infraestrutura. Nós estamos vendo agora, na crise do coronavírus, né, a situação de periferias que não tem sequer água para lavar as mãos com água e sabão. Uma situação de déficit habitacional com o fim das políticas de moradia. Se a gente, por exemplo, fizer um investimento em moradia, considerando a população em situação de rua, tem aumentado, todo o déficit habitacional que tem aumentado, e uma política de saneamento básico, a gente gera muitos empregos e previne, cria uma blindagem no país para outras epidemias e endemias, como a zika, a dengue, a chikungunya, que estão diretamente relacionadas com essa precariedade das nossas periferias, das nossas cidades. Então, eu acredito que a gente precisa aumentar o investimento nesse tipo de atividades e isso gera muito emprego. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já conhece, são perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas nesse nosso ping-pong aqui. Combinado, vereadora? Combinado. Belo Horizonte na pandemia. Acertando, no rumo certo. O prefeito Alexandre Calil durante essa pandemia? Tem defendido a ciência, precisa avançar nas medidas de justiça social. Coronavírus, subnotificação. Grave, muito aumentada e regionalizada nas periferias. A economia em Minas após a pandemia? A economia no mundo após a pandemia vai ser caótica. Em Minas não vai ser diferente. A gente precisa proteger, criar medidas de Estado agora que protejam o emprego e a renda das pessoas. Violência doméstica. Muito grave, muito pouco discutida, muito relegada pelos governantes. A violência doméstica mata muitas mulheres e a gente precisa colocar isso no centro do debate. O presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia? Um boçal, ignóbil, uma pessoa que tem aplicado uma política eugenista.
Vereadora Bela Gonçalves, do PSOL, vereadora de Belo Horizonte, foi a nossa convidada de hoje aqui do Café com Política. Obrigada, Bela Gonçalves, pela participação. Muito obrigada, Thalita, Rodrigo.